Vamos a mais um vídeo falando agora resumidamente da Primeira Guerra Mundial e as causas do conflito. Todos nós sabemos que a Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 18, foi dos maiores conflitos de todos os tempos, com muitos feridos, com muitos mortos e as cidades europeias praticamente destruídas. Nesse conflito se buscava a destruição do adversário. Foram empregadas novas armas, que aumentaram a capacidade humana de destruição e de infligir baixas aos seus adversários. Talvez os números da Primeira Guerra Mundial só tenham sido superados em toda a história da humanidade pelos números da Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, os soldados eles passavam a maior parte do tempo em trincheiras cheias de água, lama, neve. As causas desse longo conflito se iniciam com a corrida imperialista e se expandem para vários outros fatores, como a rivalidade comercial entre a Inglaterra e a Alemanha, o revanchismo francês em relação à Alemanha devido à perda de territórios na Guerra Franco-Prussiana, os movimentos nacionalistas que se fortaleceram durante a corrida imperialista e, no caso específico da Primeira Guerra Mundial, o pan-germanismo e o pan-eslavismo, que tem relação direta com o atentado de Sarajevo, que é a causa, o estopim para a guerra, E, finalmente, o militarismo, incentivado ao extremo, o armamentismo, incentivada a produção de armas pelas indústrias europeias, e a paz armada, aquela paz falsa que era garantida pelo equilíbrio de forças e pelo medo que uma nação tinha da outra por desconhecer a capacidade bélica entre elas. Esse equilíbrio de forças que garantiu a paz, essa paz tênue, frágil, que bastava uma fagulha para que a guerra acontecesse, e que foi o que acabou acontecendo. A Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar e formou uma vasta rede de mercados consumidores e áreas fornecedoras de matérias-primas, mas viu o seu domínio ameaçado com a industrialização de outros países, com parques industriais mais modernos, já na reta final do século XIX. O parque industrial inglês é ainda do século XVIII ou do início do XIX. E esses países de industrialização recente e mais modernas, eles avançavam sobre áreas de domínio e influência inglesas, principalmente a Alemanha, o que forçou a vários acordos, entre eles a Conferência de Berlim, para tentar dividir as áreas de influência de cada um dos países, para ver se diminuíam as chances de conflitos. Outro fator importante foi a rivalidade entre Alemanha e França, que vinha da Guerra Franco-Prussiana. A França alimentava um desejo de revanche, e o sonho de recuperar os territórios perdidos para a antiga Prússia, atual Alemanha, os territórios ricos de carvão e ferro de Alsácia e Lorena. Esse desejo é um dos fatores que alimentou essa rivalidade e que contribuiu também para a Primeira Guerra Mundial. Podemos incluir nesse caldeirão fervente os nacionalismos expansionistas da região dos Balcãs, o pan-germanismo, liderado pelo Império Austro-Húngaro com apoio alemão. O Império Austro-Húngaro queria expandir seus domínios para o sul da Europa, e a Alemanha via com bons olhos esse desejo, porque queria, com o domínio do seu aliado germânico daquela região,
construir ligações entre a Alemanha e o Mar Mediterrâneo, que era do seu interesse naquele momento, e nós temos contra isso um desejo oposto, que é o pan-eslavismo. A Sérvia queria não só a sua independência, como ela queria expandir seus domínios, unificando sob uma mesma bandeira todos os povos eslavos da região, com apoio da Rússia, que também era uma nação de origem eslava. Além disso, nós podemos falar da rivalidade entre as nações industrializadas da Europa, nessa política armamentista, no incentivo ao militarismo, além do surgimento das alianças político-militares. A Tríplice Aliança, que reunia o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália, e a Tríplice Entente, que reunia a Inglaterra, a França e a Rússia. Nesse contexto, a guerra entre os países europeus era uma questão de tempo, e a paz se mantinha por um frágil equilíbrio de forças, medo e respeito entre as nações, que ficou conhecido como paz armada.